Item 10 é o projeto de lei do Senado, número 104, de 2015, não terminativo também, de autoria do senador José Agripino, que institui a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo e dá outras providências. Não foram apresentadas emendas perante a Comissão de Reforma Agrária, no prazo regimental. Com a palavra, o relator, senador Valdemir Moca. Obrigado, senhora presidente. Vem ao exame desta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária o projeto de lei do Senado, PLS número 104, de 2015, do senador José Agripino, que institui a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo e dá outras providências. A iniciativa compõe-se de 13 artigos agrupados em 6 capítulos. O artigo 1º define a finalidade da iniciativa, como sendo a instituição da Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo, o PNEJC. Nos artigos 2º e 3º são definidos os princípios e os objetivos da política. O artigo 4º, por sua vez, determina que o poder público atuará de forma coordenada nos níveis federal, estadual e municipal para apoiar o jovem empreendedor do campo por meio de 4 eixos: a educação empreendedora, a capacitação técnica, acesso ao crédito e difusão de tecnologias no meio rural. O artigo 5º define as ações e modalidades de apoio no campo da educação ao jovem empreendedor do campo. Por meio do artigo 6º, prevê-se capacitação técnica plural, proporcionando ao jovem o conhecimento prático de caráter não formal necessário para a adequada condução da produção, da comercialização e da gestão econômico-financeira do empreendimento rural. O artigo 7º estabelece que a referida política incentivará a viabilização de novos empreendimentos e a manutenção e expansão de empreendimentos já existentes por meio da criação de linhas de crédito rural específica para os jovens do campo. O artigo 8º assenta as ações necessárias à difusão de tecnologia no âmbito da Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo. O artigo 9º autoriza o poder público a instituir o Comitê de Formação Empreendedora de Jovem do Campo, o CFEJ, com o fim de planejar e coordenar a execução da Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo e confere ao referido comitê suas atribuições. Conforme o artigo 10º da iniciativa, a composição do mencionado comitê será definido em regulamento e contará com representantes da União, dos estados e dos municípios, sendo garantida a participação ainda das seguintes entidades: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, Serviço Brasileiro de Apoio a Pequeno e Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, CONIF, e a Secretaria Nacional de Juventude. O artigo 11º determina que a política ora estabelecida utilizará os instrumentos da política agrícola brasileira instituída pela Lei 8.171, de 17 de janeiro de 1991. O artigo 12º prevê que o Poder Executivo regulamentará a lei no que for necessário à sua aplicação, e o artigo 13º estabelece a vigência imediata
das disposições. Em sua justificação, eu não gosto dessa palavra justificação, eu prefiro. Em sua justificativa, o autor aponta dados acerca do êxodo rural de jovens em direção às cidades em busca de melhores oportunidades, conectadas às novas tecnologias, e destaca a suma importância de políticas que criem condições e oportunidades para o jovem permanecer no campo. Nesse sentido, a proposição tem como objetivo principal capacitar os jovens para que sejam líderes empreendedores, estimular o negócio cooperativo e possibilitar o acesso ao crédito orientado para que possam transformar pequenas propriedades familiares em unidades produtivas competitivas. Em virtude da aprovação do requerimento número 308 de 2015, em 23 de abril do corrente ano, o projeto será apreciado adicionalmente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e em seguida irá para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre ele decidirá em caráter terminativo. Não foram apresentadas emendas à proposição no prazo regimental. Senhor presidente, eu não vou olhar a análise. Eu aproveitei uma emenda sugerida pelo Senar. A CNA já tinha uma experiência do chamado o jovem líder, ou a liderança jovem, e que se encaixa perfeitamente nesse projeto. Aliás, dos últimos projetos que eu tenho relatado, esse aqui do senador Agripino, que, aliás, aí também não tem nenhuma surpresa, pela capacidade. É muito importante esse projeto. Porque o jovem no campo, se ele não tiver acesso à tecnologia e informação, dá a impressão que ele ficou no campo porque ele não tinha opção. É como se diminuísse. E esse projeto visa estimular o jovem a ficar e se tornar um empresário rural, mas com acesso à tecnologia e informação, sobretudo para ajudar famílias onde as propriedades não são tão grandes assim. São pequenas propriedades, mas que bem administrada, com tecnologia suficiente, poderá ser, sem sombra de dúvida, o início de uma grande empresa. Quantos não começaram assim? Então, eu acho assim que o projeto do senador Agripino é fundamental. As emendas que eu coloquei aqui são, na verdade, uma contribuição do Senar, e o meu voto é pela aprovação do projeto de lei do senador Agripino. Cumprimento o senador Moca pelo relatório. Aliás, até lembrando que na área urbana o SEBRAE presta um serviço para estimular e profissionalizar o empreendedor, o pequeno, o médio, especialmente. E na área rural é preciso ampliar o espectro aí do Senar e de outras instituições que trabalham nessa área. Então, eu queria cumprimentá-lo, e o senador Moca concluiu pela aprovação do PLS 104 de 2015, com duas emendas que apresentou em discussão. Em discussão, estava dando o preâmbulo aqui em discussão. Não, é só para parabenizar o senador Moca pelo relatório e o senador Agripino pelo projeto. Vossa Excelência, ao fazer o comentário, já definiu bem. O empreendedorismo, ele tem o apoio e o incentivo em outras atividades, na indústria, no comércio, nos serviços, mas na área do campo, do agronegócio, realmente é um projeto que merece o apoio, porque você incentivar o empreendedorismo do jovem, inclusive, como está colocado aqui, na área rural, requer um projeto como esse e um trabalho, como Vossa Excelência colocou, do Senar e do próprio SEBRAE nesse sentido. Então, é só para parabenizar tanto o autor quanto o relator. Muito obrigada. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão
As senhoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório do senador Moca, que passa a constituir o parecer desta comissão, a CRA, favorável à matéria, com as emendas números 1 e 2 da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A matéria será apreciada pela Comissão de Educação e, posteriormente, pela CCJ em decisão terminativa.